Quando você tem uma equipe estruturada, essa equipe ela pode te dar ROI de verdade. Muitas vezes as ideias elas não funcionam porque teve alguém executando mal lá na ponta. Se eu não sei o que eu tenho que contratar, obviamente vou contratar errado. E hoje eu dou muito mais valor a uma equipe enxuta, com pouca gente, mas gente boa, do que ficar abrindo a boca para dizer quantos funcionários a minha empresa tem. Tá? Não existe um caminho perfeito, mas existe o caminho que cabe melhor para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do nosso querido programa ROI Sem Filtro, oferecimento Estúdio Beast, para você gravar os seus conteúdos aqui como a gente faz. M2BR Academy, sua melhor escola de marketing digital e inteligência artificial do Rio de Janeiro, que está do Brasil. E BMB, a sua agência de marketing digital. Maravilha. Então estamos aqui com o Bruno mais uma vez, nosso querido co-host. Bruno, seja muito bem-vindo ao seu podcast, olha que legal. É muito legal ter um podcast para chamar de seu. Então você toma vergonha na cara e vem fazer o seu aqui no Estúdio Biz também. Pois é. Então, Bruno, hoje qual é o mistério do nosso episódio? Qual é o que vamos falar sobre? Qual a melhor equipe para dar ROI na sua empresa? Muito bom. Então, equipes que dão ROI, né? Basicamente é isso. Basicamente isso. Quais são os modelos de equipe que existem que realmente são funcionais para as empresas e como montar elas para que você aumente o máximo possível o seu ROI. E sim, o ROI não é só do tráfego pago, da marketing para fora. Quando você tem uma equipe estruturada, essa equipe ela pode te dar ROI de verdade. Já começando com um tema polêmico, uma das coisas que eu vi na minha carreira muitas vezes que me frustrou muito, principalmente quando eu estava nas posições mais ligadas à gerência, direção, etc., né? É que muitas vezes a gente tem as ideias, tá? Muitas vezes a gente acha e tem quase certeza que as ideias são boas, certo? E às vezes elas não funcionam. Só que o que acontece é que muitas vezes as ideias elas não funcionam porque teve alguém executando mal lá na ponta. Ok. Então, olhando para trás em retrospecto, eu já tive essa certeza de que algumas ideias que eu tive lá atrás, junto com o resto da diretoria, foram boas ideias, estavam no caminho certo, mas foram mal executadas. Ok. Né? E outras não foram tão bem entendidas. Aí foi um problema de comunicação. Então, a gente queria ir para o caminho A e acabou sendo executada por um outro caminho. Foi um erro mais de rumo e não do como fazer. Beleza. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar muito ligado também, né? Às vezes a estratégia está certa, o planejamento está certo. Tudo que você fez no seu plano de mídia, nos seus canais de ROI, eles estão bem feitos, mas você ter alguém na ponta que vai executar mal feito não vai adiantar. É a mesma coisa pegar o melhor técnico de futebol do mundo e me colocar lá como atacante, né? Não vai ter jeito. O plano de jogo vai ser perfeito, mas né, eu vou chutar tudo para fora. No caso, o problema desse técnico é te colocar em campo como um todo, né? Exatamente. Não só como atacante. Mas tem gente que engana bem. Tem gente que fica lá se fingindo de jogador, você só percebe depois do terceiro ou quarto jogo, né, Bruno? Eu tô pensando aqui em nomes famosos disso, mas eu não quero arranjar briga. Apesar de ser sem filtro, mas eu quero que as pessoas fiquem. Eu quero que as pessoas venham e continuem assistindo aqui. Vamos falar só de marketing, mas vamos lá. O que a gente vai encontrar no episódio de hoje? É importante falar. Sim. Vamos falar sobre montagem de equipe, ou seja, quando que vale a gente contratar júnior, sênior, pleno ou ter um sócio cuidando, para que parte da operação, pelo menos na nossa visão. Sim. A gente pode estar errado, mas são muitos anos de experiência, a tendência é que a gente não esteja. A humildade também faz parte. Então, essa parte porque é humildade. Não, irmão, cara, é importante, inclusive, para um bom profissional e alguém bom da equipe, fala assim, então, eu entendo disso aqui. Eu tanco essa ideia, eu garanto essa ideia e boto a coisa para andar. O famoso Romário, né? Joga em mim que eu resolvo, né? Exatamente. Né? Porque, inclusive, para bons profissionais, tem certeza e se garantem no que eles fazem. É basicamente assim, pode deixar, eu faço. E isso dá segurança, inclusive, para a equipe toda. Perfeito. A gente vai falar também sobre a questão de internalizar ou não algumas coisas dentro da sua empresa, dentro da sua estratégia, o que faz sentido. O que é internalizar, só para galera? Se você vai fazer com uma equipe interna, se você vai pegar essa operação, esse processo para dentro da sua empresa, ou se você vai terceirizar, você vai delegar isso para equipes externas, fornecedores, parceiros comerciais de curto prazo, de longo prazo, enfim. Beleza. E vamos falar também sobre a grande polêmica aqui, a gente vai apanhar dos dois lados,
que é home office versus presencial. Falou em polêmica, eu já sorrio, porque eu adoro uma polêmica. O que dá mais ROI, né? Se o mundo é presencial, o mundo é home office, ou se o famoso depende. Eu, conhecendo o Bruno, eu imagino que ele vai falar, né? Porque ele quase não fala isso nunca. Mas enfim, vamos começar com senioridade aí? Vamos. Eu acho que é uma das grandes coisas que eu vejo, pessoal, duas coisas. Um, não sabe qual a estrutura que precisa para você contratar, eu tenho que contratar o quê? E dois, ainda contrata errado. Certo. Eu acho que são os dois problemas aí. Se eu não sei o que eu tenho que contratar, obviamente vou contratar errado. E aí, às vezes, eu contrato um sênior, mas o cara é júnior, ou eu contrato um sênior como júnior, e ele tinha que ser um sênior para algo maior, enfim. E eu acho que a gente pode começar por esse aí, porque é o calcanhar de Aquiles de muitas empresas, porque escoa dinheiro. Porque a pessoa você vai pagar caro, e a pessoa não vai entregar, ou então você vai pagar barato se a pessoa vai sair, e o teu custo, na verdade, por ter pago barato, ele é muito mais caro. E, inclusive, uma das coisas que eu até começo a falar, que é o turnover, né? É a saída muito rápida de gente da sua empresa. Isso é muito mais caro do que você pagar um salário mais alto. Porque não só o custo financeiro de uma demissão, se for CLT e tudo mais, mas é o custo de botar alguém, essa pessoa entender a tua empresa, e nisso você já está perdendo 6, 7 meses. Pois é. Como todo bom dono de agência antigamente, né, eu tinha a ideia de que quantidade era a melhor coisa que tinha. Né? Então, você colocava uma porrada de júniors lá, começava a juniorizar a sua equipe. Desespero. E gente pra caramba, tá faltando braço, coloca mais estagiário e vambora, né? Exército de estagiários e vamos pra frente, né? Então, era um pouco do modelo de gestão que tinha antigamente. E aí, aos poucos, eu fui começando a perceber, e aí, pelo menos na minha opinião, e depois a gente tem alguns casos mais famosos, né? Tem, por exemplo, o livro do CEO da Netflix, que ele fala sobre o conceito de densidade de talento. Legal. Fica aí, depois o editor vai colocar o livro e o conceito em si. Procura no ChatGPT depois, que é um conceito interessante de se ter. Mas o que eu fui percebendo, Bruno, aí, nas minhas operações, é que eu preferia trabalhar com gente mais sênior, principalmente no início das operações e no começo. Legal. Mesmo que me fizesse ser um pouco mais lento ou às vezes diminuir um pouco do escopo de trabalho, do que eu ia atender como agência, do que eu ia entregar, porque dava menos problema. E que problemas a menos são esses, né? Primeiro, sênior tem menos de trabalho, né? E aí eu tô falando de sênior de verdade, tá? Fica aqui um super asterisco. Você tem que dar um jeito de ou você ou contratar alguém que saiba avaliar isso, né? Sim. Se aquela pessoa realmente é sênior e sabe o que ela tá fazendo. Ela vai dar menos trabalho na hora da gestão também. Sim. Quando você tem uma pessoa sênior, você vai precisar ter menos tempo do gestor ou tempo seu como dono do negócio ali. Né? Verdade. E provavelmente as pessoas mais sêniores, por terem chegado, têm um grau de responsabilidade maior, um grau de maturidade maior, têm um compromisso maior com a carreira, já não está ali de brincadeira. Então, ele sabe que, bem ou mal, o resultado que ele entrega para o teu cliente, para a tua empresa, é o resultado que ele entrega para o currículo dele, que no futuro, né, tudo pode acontecer. Então, eu preferi aos poucos ir secando mais a equipe. Antigamente tinha muita competição, né? Minha equipe tem 50 pessoas, tem 60 pessoas, 70 pessoas. Cara, e hoje eu dou muito mais valor a uma equipe enxuta, com pouca gente, mas gente boa, do que ficar abrindo a boca para dizer quantos funcionários a minha empresa tem. Sim. Então, tem casos que júniors são importantes, eu já falo sobre eles também, antes que o pessoal me xinga aí, né? Você fala só sênior, ninguém que está começando tem mais vaga. Tem, mas tem que ter uma estrutura um pouquinho diferente. Mas eu queria te ouvir. Qual é a sua experiência de trabalhar com gente que você está formando ou gente mais experiente dentro das suas operações? Como você adivinhou antes, depende. Eu acho que é o momento de cada empresa, tá? Não tem um caminho perfeito e que vai copia e cola para todas as empresas. Essa é a primeira coisa para vocês não ficarem tão nervosos e xingarem muito a gente aqui. Eu tenho um jeito que eu gosto de formar profissionais dentro da agência. Eu tenho prazer nisso, porque esse profissional vem com a carinha da empresa. Você é pessoa boa, cara. Eu sou uma pessoa boa? Acho que sim. É porque para mim a longo prazo tende a ser mais barato. Então você prefere
começar com uma pessoa mais crua na sua operação do que ter pessoas mais sêniores. Sim, eu gosto disso. Mas depende do momento. E é essa que é a história. Eu já ia falar que não tem o menor sentido porque que você tá falando. porque quando você começa a escalar, você começa a ter outras demandas dentro da empresa. E eu estou falando de uma empresa das pequenas, tá? Não considero médio, não considero grande. De uma empresa pequena, que apesar de faturar, ainda é considerado pequena. Quando você está escalando, você precisa sim delegar para pessoas que já sabem aquilo ali, ou que já têm maturidade, já têm algumas coisas, para que essa operação rode bem, e aí sim você consiga trazer novos júniors e tudo para serem treinados ali, para terem a cara dessa empresa, construir a cultura da empresa e tudo mais. Então, quando eu falo depende, é isso. É o que eu falei, eu gosto de, mas você ter um negócio não é fazer só o que você gosta. E às vezes você precisa tirar o escorpião do bolso, porque, na verdade, pagar é mais barato que você gastar o seu tempo. Para que essa operação rode muito melhor, você precisa estar menos em cima para ela funcionar e, a partir daí, você conseguir escalar essa operação. Tá? Então, é o que eu falei do depende. E quando fazer isso? Né? Você tem um modelo, né, que você falou, pô, Bruno, eu gosto muito de, no começo, pagar um pouco mais, enfim, fazer algumas concessões. Lembrando que tem o ideal e tem o possível. Exato. Às vezes você vai começar com uma empresa que é você... E o que dá é contratar metade do tempo de um estagiário, tá tudo certo. Não deixa de tirar do papel por causa disso. Fiz o que pude muito pouco. Exatamente. Mas assim, a partir do princípio que você tem uma escolha, sim. Eu prefiro... Pensa no sênior como se fosse o cara que vai abrindo a trilha. Né? Ele vai lá com o facão, vai abrindo a trilha, ele já sabe para onde ir, e pensa no júnior como uma pessoa que vai seguindo ali, que vai fazer o que já está pavimentado, o que já está... o processo já está definido, ele meio que vai ter que seguir ali, tirar umas dúvidas, mas ele não vai ficar inventando muita coisa. É o jeito que eu prefiro. Até porque o perfil desses dois é diferente. O júnior ele ainda está muito operacional. Ele ainda está preocupado em performar bem no operacional. O sênior não. Ele já sabe aquilo ali, inclusive ele sabe os problemas que podem dar, positivos e negativos. Ele está numa visão mais estratégica, onde ele pode ir na frente e falar, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano faz isso, fulano faz aquilo, para os júniors da equipe, e aí sim a coisa toda andar. Né? O que não pode, que acontece muito também, é um sênior para 50 mil júnior. Aí é o mesmo problema, você tem um monte de júnior, não tem mágica. Pois é, então, assim, fica uma dica quando eventualmente você for contratar algum prestador de serviço, pede para dar uma olhadinha na equipe. Se for esse modelo do dono da agência e depois um exército de estagiários, a chance de você estar com problema é altíssima. Razoável, né? Provavelmente o teu ROI está baixo. Você está pagando muito, teu custo está alto, tua entrega não está boa, teu cliente está reclamando, você está tendo muito churn de cliente porque o atendimento não está bom e a execução também. Então isso quer dizer que teu ROI está baixo. Talvez valha a pena você... e aí não cheguem a gente, você que é júnior e tal, a gente está falando de empresa e talvez você queira abrir uma empresa, mas não tenha medo de enxugar a sua equipe em termos de volume de gente para contratar uma pessoa com uma senioridade maior, para que ela organize a casa e te tire o peso. Né? Eu sempre comento quando eu vou contratar ou quando vou dar aumento na empresa, é basicamente assim, ótimo, você quer aumento, a minha pergunta é qual o novo problema que você vai tirar das minhas costas? É simples. É isso aí. Então assim, playbook que eu acho que serve para boa parte das empresas. Começar sempre que possível com o sênior, que é a pessoa que vai te ajudar a não gerar mais problemas e te ajudar a formatar os processos e começar a construir a cultura da sua empresa. Não colocar essa responsabilidade, né, na mão de júniores ou de estagiários. E aos poucos, à medida que os processos já estiverem mais cristalizados, em que você tem uma previsibilidade maior, aí sim você pode contratar júnior para conseguir escalar, para ter tempo também de desenvolver essa pessoa, moldar ela do jeito que você quer, para ser o futuro da tua empresa. Mas assim, eu não começaria nunca contratando pessoas baratas para sobrar mais dinheiro no final do mês. Acho que é uma parada que muita gente faz de errado. Não, faz errado pra caramba. Inclusive, só te interromper, perdão, eu prefiro contratar menos horas de um sênior se o problema for dinheiro. Eu prefiro um sênior part-time do que um júnior estagiário full-time se for no começo da empresa. E quando eu digo começo da empresa, pode ser o começo da operação. Você já tem uma empresa e está criando uma coisa nova, está criando um produto novo. Eu prefiro, para mim, sempre que dê mais resultado.
Legal. É uma visão interessante, porque a grande maioria das pessoas não tem nem noção que ele pode contratar um sênior part-time. Pois é, se não for CLT, se for um processo mais de economia criativa, digital, é comum até, né? E aí a grande pergunta é a seguinte: contratar um sênior, efetivamente, onde você vai delegar funções e tal, ou você trazer um parceiro / sócio? Aí eu vou deixar, joguei no teu colo, vou até beber uma água, com licença. Eu até beberia uma água se eu ainda estivesse aqui, mas eu esqueci de encher o copo. Tinha uma gotinha. O copo, na verdade, só para lembrar das cores da M2BR Academy mesmo, tá? Pois é, a gente esqueceu. Mas vamos lá. Cara, essa é uma outra pergunta que é um grande depende, né? Você falando depende? Desse caso é. Caraca. Que podcast, meus amigos. Vamos lá. Sempre que é possível, eu particularmente prefiro internalizar. Então, contratar internamente, tá? Principalmente para as coisas que são core da empresa, ou seja, para as coisas que fazem parte do que a empresa faz e do que ela tem que entregar. Uhum. Eu sou a favor, assim, de contratar um fornecedor especializado quando é algo pontual, quando é algo esporádico ou quando é algo que foge muito das competências que eu quero manter com regularidade na empresa. Tá. Por exemplo, vou fazer um evento de final do ano. Contrata. Não vou pedir para o meu time de marketing, que não está tão acostumado com isso, a organizar, perder tempo, fazer. Cara, melhora numa empresa de organização de eventos. Total. Vou pagar um pouquinho mais, entre aspas, mas vai ficar um negócio bem feito, eu não vou sair do meu prumo. Eu acho isso legal. Em alguns momentos, eu também acho que faz sentido você contratar consultorias pontuais para o seu time interno. Beleza. Tá? Então você está já empacado no tráfego pago, você já está empacado no seu ROI no geral, no seu processo de recomendação. Ok. E aí você pontualmente pode pegar um consultor ou uma empresa que vem, analisa, Legal. faz sugestões e às vezes implementa junto com você e deixa esse conhecimento com o teu time e depois vai embora. Show. Tá? E às vezes, lembrando que você... porque são coisas que são mais familiarizadas com o nosso público e com a gente, né? Por exemplo, tráfego pago, etc. Mas você pode ser um médico também. Sim. Pode ser um advogado. O marketing não é o seu core, é como se fosse eventos para mim naquele exemplo. E aí sim, talvez no começo eu não contrataria uma equipe interna só se eu crescesse o suficiente. Mas o que eu faria provavelmente seria contratar uma empresa de nicho. É uma outra coisa que eu acho que faz muito sentido também hoje no digital, e quando a gente fala de ROI, é tentar procurar parceiros em que você não seja mais um peixe no aquário. Eu prefiro ser o tubarão do aquário de uma empresa do que ser a sardinha de um oceano gigante. Então, assim, é uma coisa que eu já tive dos dois lados. Eu prefiro ser importante para uma estrutura do que ser só mais uma, só para dizer que eu estou no lugar legal. E eu procuraria também empresas que têm expertise no meu nicho, que eu acho que faz muita diferença. Entendi. Então, sei lá, se eu sou médico, talvez uma empresa de marketing médico que já faça isso o tempo inteiro, que esteja acostumado, seja legal. Tem gente que prefere a diversidade, né? Acho que o pessoal no meu caso, eu discordo de você. Tem gente que acha que o pessoal fica muito bitolado, só faz aquilo e que é bom ter a diversidade de vários clientes para poder pegar novidades e colocar. Não tem certo e errado, né? Talvez tenha, né? Minha opinião do Bruno. Uma pode estar certa, outra pode estar errada, mas... Só dar um adendo. É porque, na verdade, tem a ver com o que a gente falou no começo. Tá. Não existe um caminho perfeito, mas existe o caminho que cabe melhor para você. Certo. Né? Eu tenho, aí dentro da agência, eu tenho empresas de diversos nichos. Eu sou uma empresa que não é nichada de marketing digital e por isso eu tenho resultados melhores do que quando os clientes vieram para mim que vieram de empresas nichadas. Essa eu quero ouvir. Já acabei de contar já, a história é essa, pronto. Brincadeira. Não, pô, eu quero entender qual é o racional disso, assim, porque em tese, né, se você tem muita especialização, e aqui vocês verem que a gente não combinou nada, né? Tipo, tô botando ele contra a parede aqui, mas nem importante. Era o assunto do podcast, não era, tá? Mas enfim, ficou agora sem filtro. Você que topou nessa comigo. Mas é uma pergunta que o pessoal pode fazer mesmo, sim. Assim, né? Porque eu que sou médico, vou para uma escola, para uma agência, para um prestador de serviço que não é especializado em médicos
E sim é uma empresa mais geral, assim, né? Multinicho. Sim, multinicho. Tipo, por que você acha que você performa melhor não sendo nichado? Tem algumas coisas, tem 2 pontos muito claros para mim, e obviamente eu conheço, inclusive, quais são os argumentos contra, mas eu só vou falar a favor, obviamente. Tá? Primeiro, eu falo os contra, podem ficar tranquilos. Maldito. Primeira coisa, quando eu vejo, que para mim foi a pior coisa que eu vi, quando uma empresa ela é muito nichada em algum médico, por exemplo, ele faz tanto aquilo ali, e em teoria dá certo, que ele esquece do ROI. Então, não, isso aqui dá certo, então eu só vou pegar e replicar. A gente sabe que marketing digital não é só pegar e replicar. Então, quando eu venho para uma empresa que tem uma visão geral de vários outros nichos e possibilidades de entregar melhor aquilo para esse médico, a gente tende a ter um resultado melhor. E o segundo ponto é que quando você tem muitos nichos, quem está nessa empresa ela é obrigada a entrar naquele nicho, entender melhor aquele negócio específico para conseguir entregar um bom resultado. E aí, obviamente, a nossa parte estratégica ela é muito mais densa e intensa do que uma empresa de hipernichada de médico que é copia e cola. E aí eu tenho case de odonto, que aconteceu isso, tenho case de direito também, que aconteceu isso. Inclusive, de direito tem 3, que vieram de empresas especializadas e que estavam com problemas lá. A gente botou em menos de um mês, a gente resolveu o problema delas. Obviamente, a gente analisou aquilo ali e falou, mas por que não fizeram isso? Aí só me falaram assim, o que é isso? Falei, deixa com a gente resolve. E estão comigo há mais de 8 meses, 9 meses. Vamos fazer ano agora já. Então, assim, eu vejo coisas positivas que, na verdade, fazem a empresa entregar um serviço melhor. Tá? E é aquele negócio. Pensando para a empresa, é o caminho mais fácil? Não é. Por quê? Porque literalmente você tem processos diferentes, mas você tem que pensar e entender negócio diferente. Para o nicho, para a empresa que é nichada, é literalmente, nicho médico. Ok, você vai ver as diferenças ali, mas no geral o teu processo de entrega é mais fácil. E aí o que acontece? Todas as landing pages dos profissionais tudo igual, só mudou a cor e a foto, campanhas tudo igual, campanhas com as mesmas coisas, e às vezes profissionais que são de porta a porta, né? Um do lado do outro. Então, para mim, isso é um problema. Tá? Então, já trazendo os positivos e negativos também. Então, eu vejo dessa forma, a gente consegue entregar melhor quando a gente tem uma visão mais macro. Isso é. Eu respeito a sua opinião. Lá vem, mas é uma opinião boa. Não. Mas mas faz sentido, porque eu acho que eu nunca tinha pensado por esse lado, mas talvez empresas nichadas sejam um convite à leniência. Sim. Você ficar preguiçoso ou pegar uma fórmula que está dando certo e não tentar coisas novas. É isso, né? Talvez no começo você tenha uma vantagem porque você já conhece melhor como é que funciona aquele nicho, mas talvez essa vantagem em algum momento seja uma desvantagem porque você não vai buscar coisas novas ou não vai se atualizar porque você acha que já sabe o que acontece ali. Eu nem sei se... É a história de você trazer um consultor de fora que você falou mais cedo. É importante trazer porque a gente está travado aqui. Eu não quero falar que é leniência ou preguiça ou qualquer coisa do gênero, mas talvez você, por ver só aquilo e ver um volume absurdo de clientes daquele nicho, talvez você não tenha nem tempo e nem capacidade de criar coisas novas. Tá? Quando isso vira processo da empresa, cada empresa é um cliente diferente, você precisa entrar e ver, você consegue inclusive expandir isso para outros, né? E aí eu tenho um case recente que eu estava com um cliente num problema, não estava conseguindo entregar, resultado, geração de lead, a gente teve um resultado bom em outro cliente de nicho completamente diferente, falou, peraí, isso aqui pode funcionar. A gente pegou, adaptou aquela estratégia para esse e a gente resolveu o problema que na verdade começou a cair os leads, né? A gente conseguiu levantar ele em 8 dias. Então assim, para a gente isso é muito bom. Então, eu volto a dizer, para a empresa é muito bom ser nichada, porque é um processo único e você copia e cola, e sendo muito babaca agora falando, copia e cola, a verdade é essa, não tem variação. Agora, quando você consegue pensar e entregar algo melhor, e aí acontece a parte legal que é essa, eu amo um LTV. LTV para mim é uma outra métrica, além do ROI, que todo mundo deveria pensar. Porque senão você vira um moedor de carne. Botar cliente toda hora para dentro, mas você está saindo muita gente também. Certo. Porque você não está conseguindo entregar resultado. Para tu pensar aqui,
Eu acho que também a escolha de você ter uma equipe interna ou não, acho que depende do quanto aquilo ali é crítico para a cultura e do quanto você consegue ensinar e a questão da agilidade e volume. Porque em determinados momentos, assim, você pode terceirizar porque não é algo tão complexo, tão diferente, ou não tem um volume tão grande, ou não é tão estratégico. Ok. Mas, por exemplo, às vezes produção de conteúdo, ou às vezes se é algo que você faz demais, talvez você terceirizar comece a ficar caro, ou seja, faça mais sentido você ter uma equipe interna. E principalmente quando tem nuances de negócio, quando é um negócio com muito detalhe, com muita cultura própria, é complicado. Assim, eu acho que é mais fácil, às vezes, ensinar, sei lá, tô chutando aqui, tráfego pago, marketing digital, para alguém que conhece muito do seu negócio, do que ensinar muito do seu negócio para alguém que já conhece bastante de marketing. Justo. Então, eu acho que às vezes não vale. Então, provavelmente, assim, o melhor conselho que eu possa dar é, cara, híbrido, e começa a pensar nos processos à medida que você for crescendo, o que é vital para a sua empresa e começa a internalizar isso, né? É isso que eu ia falar. Vai depender do tempo e dinheiro que você tem. Pois é, a equipe de venda, por exemplo, ou a equipe de pós-venda. Pô, essa prospecção, que é uma coisa que é complicado de você fazer. Você vai terceirizar a sua prospecção? Talvez sim, mas o closing, né, ou seja, o fechamento de negócio, você vai fazer interno porque tem muito a ver com você e o seu cliente. Mas será que vale a pena fazer o processo inteiro? De ir lá, pegar o lead, qualificar, ou se não é algo que empresas que só fazem isso podem te ajudar, às vezes até no começo, que você não consegue olhar para todas as áreas ao mesmo tempo? Não, total. Ele vai entender quando entrar, e aí tem uma tabelinha bem legal que a gente aprendeu até aqui num M2BR Talks, que é o seguinte: se eu tenho um problema para resolver agora, eu provavelmente vou terceirizar isso, porque ele é agora, ele já tem todo o processo pronto para plug and play, por mais que tenha. Você não tem tempo de desenvolver, né? Se é urgente, provavelmente você vai ter que contratar. Isso faz muito sentido. É aquele negócio, né? Eu tenho essa empresa, eu vou falar de marketing, mas que seja de venda, qualquer outra coisa, ela já tem um playbook, um plug and play, por mais que tenha um onboarding, né? Essa entrada ali de 10, 15 dias, tem umas que falam um mês, mas fica até meio assim, mas enfim, 10, 15 dias para botar as coisas para andar, pensar estratégia, reuniões, mas que seja de marketing, 15 dias você tá com as suas campanhas no ar. Pô, maravilha. Tô falando de tráfego pago mais, mas automações e tal, mas em 15 dias está no ar. Pô, resolvi um problema, eu estou começando a testar já, botando dinheiro e coisa acontecendo. Eu tenho um problema, eu preciso resolver agora. Talvez. E aí, o que você faz ao mesmo tempo? Você falou híbrido. Cara, consegui resolver, a coisa está acontecendo, aí quando você traz uma empresa, você ganha outro problema, porque você começa a trazer mais leads ou mais vendas, você precisa resolver isso, ajeitei. Ótimo, agora eu estou contratando mais alguém. Que aí sim eu vou tentar desenvolver, porque o tempo de desenvolvimento dessa pessoa para não só entender a empresa, mas o processo e gerar resultado é mais longo do que uma empresa que tem um processo pronto. Então vai depender do estado que essa empresa está para decidir se ele vai terceirizar ou vai internalizar. Pois é. E às vezes faz muita diferença no resultado, né? Numa das empresas que eu passei, a equipe de vendas era terceirizada. Certo. E aí... A sua cara E foi muito boa. Olha que maravilha que foi. Até chorou aqui, gente. Até chorou. Até a lágrima caiu. Mas o que acontece? Às vezes você tem que analisar tantas coisas nesse fornecedor. Se ele está fazendo o pitch correto. Sim. Se ele está ligando a quantidade de vezes que ele precisa. Enfim, tem a questão de confiança, de transparência. Enfim, não estava dando certo o negócio. A gente tentou um monte de coisa. Foi muita energia para tentar corrigir. A gente trocou para um outro fornecedor. Também não deu certo. E só resolveu, de fato, quando a gente internalizou. Legal. Porque tinha muito a ver com cultura, teve a ver com também ter um ambiente de vendas ali, era o presencial, então a cada fechamento o pessoal, gritava e tal, e, cara, com certeza não tinha isso, a gente sendo mais uma empresa num call center terceirizado. Eu ia comentar isso agora, porque no final, quem está vendendo para você não é empregado, parceiro, chama do que quiser, eu vou chamar de empregado mesmo. Não é empregado da tua empresa, ele não tem a cultura da sua empresa, ele tem a cultura da empresa que você contratou, e aí pensando em vendas. Então, o que você falou, ele é um call center terceirizado, e às vezes ele, tô doente, entrou outro.
Exatamente, né? Ou esse cliente aqui, ou, sei lá, de repente a gente não sabe nem qual é a política de remuneração que ele tem dentro dessa empresa terceirizada, talvez esteja ficando muita coisa com o dono da empresa e pouco para quem vende. Tu tá fechando Você não tem negócios controle, né? de 100 mil e o cara tá recebendo salário mínimo com comissão de 1%. Você não tem esse controle. É, exatamente. Né? Então, são coisas que fazem sentido. E aí, você já tá pronto para entrar no assunto mais espinhoso do episódio, Bruno? Ou não? Deixa eu só voltar aqui. Então, a gente falou sobre estrutura. Então, sênior, júnior, quando. A gente falou também quando terceirizar e quando internalizar, que é uma outra coisa que a galera não sabe. E também não tem uma fórmula perfeita, vai depender de decisões, mas sempre entender o problema é urgente, eu tenho tempo de desenvolver. Se a gente já fechou esses dois, eu acho que a gente pode entrar no caos. Eu queria abrir o 2,5. Vai, manda. Que foi o que a gente falou no começo, que foi sobre a sua capacidade de julgar a execução. Tá. Cuidado para não jogar fora uma boa estratégia, um bom canal de ROI, porque alguém estava com dor de cabeça no dia, fez um trabalho ruim e você achou que aquilo não fazia diferença. Se você bota uma pessoa que tem vergonha, que não é feita para pedir recomendação, ela fica uma semana abordando seus clientes, diz que não funciona, que não conseguiu nenhuma recomendação e que toda recomendação que ela ligou, a pessoa foi grosseira com ela, você vira e fala, essa ideia era tão boa, mas não funcionou aqui para minha empresa. Aí você bota ela na gavetinha, quando na verdade a pessoa sabotou a sua ideia conscientemente ou inconscientemente. Tem uma coisa que eu aprendi. Quer algo bom, faça você mesmo? Não, Deus me livre, pelo amor de Deus. Nossa senhora, deleguem o mais rápido possível. Não deleguem. Crie formas de você medir o resultado daquilo ali para ver se está valendo a pena. Mas quando você chegou, tá bem, tá tudo voando, tá aquela velocidade cruzeiro na tua empresa, se não tem ninguém provocando aquilo para melhorar, a tua empresa vai cair. E pode ser uma boa ideia, onde todo mundo vai rechaçar. Pra quê? Tá pensando nisso pra quê? Tá funcionando, não sei o quê. Quem falou vai mexer nisso pra quê? Já se prepare pra mandar embora. Porque essa pessoa, na verdade, não quer crescer. Pesado, hein? Não, foda-se, porra. É porque é verdade, a pessoa tá acomodada. Eu quero só fazer aquilo ali e daqui a pouco eu vou pedir pra ganhar mais. Mas o que você fez a mais? Né? Então, assim, alguém vai precisar provocar essa melhora. E toda melhora significa que vai ter uma mudança. Seja ela um ajuste fino ou, de repente, uma nova estratégia que está ali. E tudo que muda gera desconforto. Todo movimento gera desconforto. Treinar de manhã não é a coisa que eu mais amo fazer do mundo, mas eu tenho que fazer para me cuidar. Como você também corre meio-dia em jejum todo dia 5 km. Vai entender. Não sei, tá, gente? Mas é o que ele faz. Mas não gera desconforto? Não faço isso em casa. É verdade, é bom fazer na rua mesmo, tá? Correr é importante que seja na rua. Gera bastante. Mas não gera resultado? Eu acredito que sim. Tá gerando resultado para você, como para mim também. Tá na minha métrica, que é perda de gordura corporal, sim. Foi a minha métrica nesse caso. Então, todo movimento de mudança, de melhoria, ele vai gerar um desconforto. Só que todo movimento de melhoria, ele vai gerar o resultado esperado? Se é algo novo? Às vezes não. E a gente tem que saber medir isso e valorizar, inclusive. Que o negócio racional está correto, faz sentido? Ótimo. Então vamos botar em prática. Não estou falando para trocar tudo, não. Vamos botar em prática, testou, fez MVP, testou, funcionou, agora vamos escalar. Ótimo, agora o meu ROI está aumentando porque tem uma nova ação. Eu acho que a grande medida nisso tudo é isso. E assim, cuidado com as pessoas que falam: o time tá ganhando, não se mexe, vai mexer nisso aqui para quê? Que não sei o que. Cuidado. Você provavelmente vai demitir essa pessoa em breve. Pô, tô falando sério, cara. É real. Tá bom. É real, cara. É real. Por quê? Que ela não está comprometida com o crescimento. E não tô falando, porque tem que pensar como dono, vestir a camisa. Não, o dono é você ou quem quer que seja. É simples. Tá? O que não cresce morre, né? É isso. Quando você não está crescendo, você está morrendo. Né? Necessariamente. É isso. E se você acha que... eu ouvi isso muito tempo atrás, né? Se a tua empresa não está crescendo, ela está morrendo. Necessariamente. Sim. Então acabou. É isso. Podemos ir pro tema espinhoso? Eu achei que no final esse foi um tanto quanto espinhoso. Eu acho que eu soltei aqui algo, externalizei algo aqui que talvez foi sem filtro. Eu vi. Percebemos. Vamos ver bom. Então vamos para o último aí, que eu já vou falar o que é
home office, presencial ou híbrido? Depende, não sei, você que me diz. Eu vou ali fora rapidinho. Então, depende. A verdade é essa. Então tá bom, foi um ótimo episódio. Maravilha, ótimo, e acabou. Então, eu tô vendo um movimento, tanto de grandes quanto de pequenos, de voltarem para o presencial. Teve algum outro episódio que a gente falou aqui, se eu não me engano foi o de previsões para 2026, que a gente falou sobre uma mudança, uma migração, voltar para o presencial. Tá? E algumas coisas que eu estou ouvindo a galera falar. Que o primeiro é eficiência em enxugar a equipe. E achei muito interessante um argumento que eu ouvi até ontem, que a gente estava numa live, que era o seguinte: é ontem, né? Tanto faz, porque ninguém sabe que dia esse episódio vai ao ar, mas foi ontem, dia da gravação. Que é o seguinte: quando você está no híbrido, você só fala com o outro quando é necessário. Sim. Quando você está no presencial, você começa a construir relações e que podem, todos juntos e até na espontaneidade, porque está todo mundo ali conversando e tal, gerar uma solução que no home office talvez não aconteça, porque tem muitas mentes pensando naquilo ali no mesmo lugar. Né? E a gente tem outra coisa, né? Eu estou a um grito de distância. E a verdade é que no home office você manda: oi, fulano. Aí você espera não sei quantos minutos, às vezes 1 hora, para responder. Né? E aí daqui a pouco volta. E aí vem a resposta, algo que poderia resolver em 5 minutos. Você demora muito tempo, mas também não é motivo para uma reunião virtual, ou não deveria ser. Né? Então, eu acho que tem muitas coisas aí para serem faladas. Ambos têm coisas positivas e negativas. E aí, no home office, você está na sua casa, você acorda, você tem mais tempo de dormir, você tem mais tempo de qualidade de vida para não precisar acordar tão cedo, para estar em algum lugar, não enfrenta trânsito nos grandes centros, enfim. Mas em compensação, e aí eu vou falar do lado do empresário, tá? Você tem uma eficiência maior, eu ouço dizer, que no presencial, pelo simples fato de que parece que as pessoas estão mais concentradas nas coisas que elas estão fazendo. Mas queria te ouvir. Batatinha quente, vai! Então, é um assunto complicado, porque eu sei que mexe muito com o dia a dia de pessoas, né? E tem gente que sofre muito com presencial. Tem sempre aquela piada, né? O dono da empresa quer o presencial porque ou ele vai de helicóptero, né? Ou então ele vai andando ou vai no ar-condicionado. Sim. E eu tenho que pegar o transporte público de 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Então minha vida se resume a trabalhar, né? Trabalhar e sofrer e, no máximo, ouvir um podcast ou um audiolivro no caminho para ficar mais inteligente. Mas aí vai ouvir o Roy Sem Filtro quando for podcast. Exatamente. Tá? Né? Então, isso, fica a dica aí. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que muitas pessoas abusaram do direito do home office. E muita gente também não sabe usar o home office, o trabalho remoto, da melhor maneira possível. E aí a crítica vai para colaborador, vai para funcionário, porque assim, em tese você tem programas que você meio que simula esse ambiente. Sim. Do online, do presencial no online. E aí você tem que ter regras, né? Por exemplo, a câmera fica sempre aberta, o microfone ser por proximidade, então, sei lá, se você tá passando com o seu bonequinho, né? Tinha o Gather, né? Você tá passando com o seu bonequinho e fala, é como se você tivesse a um grito de distância. Sim. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas começaram a não querer mais esse tipo de solução, começaram a ficar com a câmera fechada, começaram a se acostumar a ter mais privacidade. Sim. Ou, às vezes, você tá em casa, passa a sua mulher ou seu marido de cueca, né, ali atrás. Então, você fala, pô, não vou deixar minha câmera... Né, não vou deixar minha câmera aberta porque tem mais gente aqui, etc. Uhum. É pouca gente que consegue ter uma estrutura de home office realmente protegida. Sim. Né, com calma, com paz. Então, acho que vem muitos problemas intrínsecos. Né? Então, a gente teve vários casos também de pessoas, e eu passei por isso, né, como do outro lado, né, como empresário, de pessoas que eu sabia que tinham 2 empregos, 3 empregos, que, enfim, estavam no salão de beleza na hora do trabalho, estavam fazendo compra, e aí você marcava, às vezes, aquela reunião de urgência, a pessoa não conseguia, eu estava na rua. Uhum. Então, acho que o brasileiro, principalmente, ele abusou um pouco do direito do home office. Uhum. E quando a gente teve a comparação, né, do home office com o presencial, começou a ficar muito claro para as empresas que tinham um aumento de eficiência aqui desse lado. Né? E aí a gente começa a ter um problema muito sério também com os júniors, cara.
Porque o júnior ele já está se ferrando por causa da inteligência artificial. Tá. Ele já está sendo substituído. Ele já está tendo menos incentivo de aprender porque ele não está se ferrando ali no dia a dia fazendo o Sr. Miyagi, né? Do Limpa pra cá. Essa referência, metade não entendeu. Não entendeu, Se você é júnior, você provavelmente não entendeu. Exatamente. Mas enfim, de você estar ali se esforçando para construir a resposta. Sim. E depois de 100 vezes que você faz aquilo, vira meio que uma memória muscular ou uma memória intelectual e você faz mais rápido, né? Hoje você tem um incentivo, mesmo júnior ou pleno, incentivo das pessoas de usar a inteligência artificial para resolver seus problemas e você muitas vezes não aprender no processo como você aprendia antes. Sim. Então, cara, o júnior ele já está ficando com esse problema. Já tem o estigma da geração Z, que muitas vezes sofre um preconceito aí das gerações mais velhas. E você ainda tem o problema de transmissão de cultura, que é mais complicada, e de aprendizagem por modelagem ou por osmose, entre aspas, de profissionais mais sêniores que se dá muitas vezes no presencial. Cara, você tem 3, 4, 5 vetores atuando contra os profissionais que estão em desenvolvimento. Isso me preocupa muito. Trago mais um ainda, que é o pós-pandêmico. Que a pessoa... Antes da pandemia não existia home office como... Não, era um tabu, assim, era uma coisa que era mais do time de TI e tal. No máximo, devs e tudo mais. Quando veio a pandemia, as pessoas descobriram que, no geral, conseguem trabalhar home office a grande maioria dos trabalhos, beleza e tal. E aí, quando você vai tirando todas essas pessoas, eu estou dizendo crianças que viveram... falando de 5, 6 anos ali no 2020, elas vão se formar daqui a pouco assim, mas por que não tem home office aquele negócio lá? Por que eu não posso viver o que mamãe e papai viveram de trabalhar em casa? Então elas já nascem ainda com, presencial, ruinzão aí. Então é mais um aí para essa coleção, que tem a pessoa que se formou na pandemia, me formei, consegui um emprego, vou ter que ir pro presencial, que ruim. Mas eu não vou ficar em cima do muro, não. Talvez eu leve pedrada, mas assim, eu acho que o home office, o presencial muitas vezes ele é injusto. Sim. Com um monte de pessoas e pessoas que moram fora dos grandes centros, que tem que se mudar, etc. Eu não estou dizendo que é perfeito, é injusto com a qualidade do nosso transporte público, com um monte de coisa, mas verdade seja dita, na grande maioria das vezes, pela minha experiência dos dois lados, tanto trabalhando quanto gerindo, ele funciona melhor. O quê? O presencial. Ele gera mais cultura, gera mais troca, gera mais foco, mais comprometimento e resultados melhores. Então, assim, na época da pandemia, quando eu precisei mudar, né, radicalmente do presencial, a empresa ficou muito pior, na minha opinião. Sim. E agora, quando a gente começou a ter uma postura mais híbrida, aumentando a quantidade de dias de presencial, eu senti uma melhora muito grande de comunicação, de projetos, de fluidez, etc. Pode ser uma limitação minha ou de outros gestores que não sabem explorar todo o potencial do home office? Talvez. Mas se a gente parar para pensar que as grandes empresas do mundo, todos os bancos, né, o Nubank, que era o último grande player, que voltou, deu uma treta danada, né? Voltou. Será que esses caras estão voltando só por picuinha? Só porque eles querem fazer a vida do funcionário pior? Ou será que tem alguma razão lógica ali para esses negócios estarem indo para o presencial e gerarem mais dinheiro, mais ROI, mais LTV? Hoje eu estou tendendo, provavelmente 2026, hoje toda a minha operação é home office, né? Eu estou tendendo a alugar um espaço e tal para as próximas contratações, entendeu? Eu estou sentindo essa falta aí, até não é de comprometimento, mas cara, por que está demorando tanto para as coisas acontecerem que já foram dadas há sei lá quanto tempo, né? Talvez controle não, porque eu nem tenho muito isso. Mas no geral fazer a coisa acontecer. Né? Quando você não está trabalhando por demanda, por exemplo, como um dev, você tem que entregar esse bloco até tal dia, beleza. Quando é aquela coisa que a gente fica brincando do marketing, do dia a dia, no dia que acabar seu trabalho, você está demitido, né? Porque você não tem mais nada para fazer, que é trabalho todo dia, e eu falo de qualquer outro lugar, o banco, o que mais a gente pode falar? Sei lá, a produção, enfim. O presencial, ele
eu tô vendo que ele está entregando mais. E aí tem o outro lado que eu até comentei em algum outro episódio, que é o ser humano. Claro que tem gente que tem problema com gente, mas no geral, a grande maioria dos seres humanos, dos seres humanos, são feitos para estarem com outros seres humanos. Eles tendem a produzir melhor quando estão numa comunidade, seja um pouquinho maior, menor e tal. E aprofunda vínculo, né, Bruno? Assim, falando de nós dois, por exemplo. Sim. Você não sentiu? Você não sentiu que ficamos mais próximos quando a gente passou a ter mais contato presencial? Não, total. Seja dando aula juntos, em eventos juntos, Sim. Fazendo podcast, saindo para almoçar, para jantar, enfim. Total. Não tem jeito, eu tava com ele toda semana, a gente trabalhava junto, tinha reunião, etc. Mas eu acho que em 6 meses, 7 meses de reunião online, eu não senti essa proximidade. Sim. Né, de amizade e de intimidade, como em 2 meses que a gente teve uma rotina presencial mais intensa, assim, né? Total, e aquele negócio, os vínculos, inclusive, são importantes para os seres humanos, para você, inclusive, produzir melhor. Sim. Às vezes caramba, eu tô indo pro trabalho, nem tô afim de ir hoje. E vamos combinar que nós, empresários, tem dia que a gente não tá afim de trabalhar também, tá? A gente quer ficar em casa fazendo nada. Mas a gente vai, porque ser empresário não é fazer só o que a gente quer. Mas a gente vai e trabalha, não tem problema. Mas às vezes é você pegar uma parte boa daquilo ali, já que eu vou ter que ir, vou encontrar com o Ricardo hoje. Vamos trocar uma ideia. É sempre legal, a gente zoa, brinca, mas também tem boas ideias, é legal conversar, são visões diferentes, que a gente chega numa terceira visão. Então, assim, eu vejo hoje muitas coisas positivas no presencial, sim, mais do que eu vejo no home office. Apesar de eu gostar do home office, poder sentar na minha cadeira, no meu escritório, em casa e tal, maravilhoso. Né? Que inclusive é um escritório móvel, que fique claro. Não é um escritório fechado, não. Eu monto ele aonde eu quiser na minha casa. Né? Porque eu gosto de... Inclusive eu tenho tanto problema com ficar parado no mesmo lugar direto, que o meu é móvel. Tem dia que eu monto na sala, tem dia que eu monto no quarto, tem dia que eu monto no escritório, e por aí vai. Tem dia que eu monto de frente para a varanda. Fica lá, porque é importante para mim fazer essas mudanças. E eu tenho certeza que tem muita gente que também é. Assim, dessa necessidade de, deixa eu deslocar, você desliga. E outra coisa, eu tenho uma outra coisa que é muito forte em mim, que a minha casa é meu santuário. Né? É o momento que eu passo daquela porta e assim, acabou meus problemas. Que não acabou, a gente sabe, mas pelo menos aqui eu vou ter um pouquinho de paz. E quando o meu trabalho é sempre ali, no final vira o caos. E eu realmente acredito que muita gente não conseguiu entender isso. Que talvez o nível de estresse, o nível de... Você troca um estresse pelo outro, na verdade, né? Você troca o estresse do deslocamento por um estresse em casa de ser tudo misturado. E no final, às vezes, você tá perdido. Você tá 10 da noite e esqueci de... Você, né? Mas a galera, esqueci de fazer não sei o que no trabalho. Aí você vai, 10 e pouco, peraí, que é só um negocinho, mas na verdade você está trabalhando ainda e não precisaria. Então tem um monte de coisa nesse meio do caminho que, claro, varia de pessoa para pessoa. E aí você vê qual lado que é importante para a sua empresa, e eu estou falando aqui mais para empresários. Né? Quais são as culturas que são importantes nesse momento para que você crie rotinas, e se faz sentido ou não você deixar no home office ou no híbrido, e aí a galera tá achando muito híbrido, né? Terça, quarta e quinta, vai no presencial, segunda e sexta, que eu vejo muita galera fazendo em casa, até por questão de volume de trânsito e tal, essas coisas todas. Pois é, e aí, para encerrar, tem mais duas coisas que eu acho que faz sentido a gente falar. Show. Primeiro é a intencionalidade do presencial, que eu acho que é importante. Beleza. Uma das coisas que mais irritam as pessoas, principalmente as que moram mais longe, que tem um esforço maior para estar no trabalho, é chegar lá e literalmente ter a sensação de que aquele dia ela não precisava ter ido. Eu podia estar na minha casa. Vai, tá só ela no escritório porque foi um evento e ninguém avisou. Ou é um dia de reunião porque todo mundo fica com fone e as reuniões são com pessoas externas, etc. Então... Acho que esse daí é o risco do presencial também, é ficar no sangue, beleza, é presencial todo dia, e às vezes não ter o cuidado de poder avisar a pessoa ou poder avisar o time e falar, amanhã, se vocês quiserem não vir, não precisa, porque vai ser um dia de muita reunião, ou vai ser um dia que ninguém vai estar aqui, ou, sei lá, 90% vai estar fora. Então, assim, não precisa pegar uma condução, ficar 2h30 para ficar sentado aqui fazendo reunião e depois voltar e não interagir nada. Já aconteceu comigo.
era uma equipe de 15. Mas dá trabalho, né, pro gestor também pensar nisso, sair da inércia, né, de avisar que no dia não vai ter, mas para a pessoa que sofre isso é importante. Eram 3 gestores empilhados nessa situação. 1, 2, 3. E aí depois que ramificava, mas depois a gente fala sobre isso. Chegou lá, eram 15 pessoas, tinha eu e mais 2. Pô. Não podia ter falado, não vai ter ninguém. Uhum. E sabe o que era mais engraçado? Os computadores, eles eram longe. Essas 3 pessoas que foram, sentavam longe. Aí é pra xingar no Twitter, né? Cara, isso... Aí é xingar muito no Twitter. Esse dia eu fiquei pistoleta da Silva, mas assim, aquele negócio, entendo, não dá pra avisar pra todo mundo e tal. São algumas preocupações que o híbrido até traz, né? Mas assim... Volto a dizer, eu tô falando aqui mais para empresários. É você pensar, visto que ROI normalmente é de uma empresa, é você pensar aquilo que vai te trazer mais resultado. E aí eu quero trazer mais um ponto, antes de você entrar no seu segundo ponto, que é o seguinte. O pessoal fala, Bruno, mas manter uma estrutura custa. Dinheiro custa, obviamente. Mas quando você tem uma equipe inchada, porque você no teu home office, e a verdade é que quando você tem muita gente home office, a tendência é você perder um pouco a mão daquilo ali, você, não, que eu preciso de gente, não tá dando conta, e eu contrato mais, a tua margem diminui, teu ROI diminui, porque você está contratando muita gente para suprir o trabalho de que no presencial você reduziria em 30%, 35% do seu time. Se você fizer a conta no lápis, se você também não for megalomaníaco, eu quero um andar inteiro no centro do Barra Shopping lá aqui no Rio e tal, e com todas as... Enfim, você fazer uma coisa maneira, mas você botar a tua empresa ali, você vai ver que vai sobrar mais dinheiro no teu bolso, porque você vai pagar menos gente, obviamente. O teu custo ele é fixo, ele não fica aumentando, já mantém ali, e a tendência é que aquelas pessoas que ficaram, elas produzam mais. E tem várias soluções de presencial também, né? Você pode alugar um coworking, você pode ter, você não precisa ter um escritório seu necessariamente, você pode ter dias que vocês marcam de se encontrar em algum lugar, não tem... Não tem um negócio escrito em pedra, assim, né? Mas acho que aqui nossa obrigação é relatar o que a gente está vendo no mercado e as nossas experiências pessoais. Então, assim, 99% dos casos, o presencial ele vai funcionar melhor, as pessoas vão ter mais responsabilidade, algum grau de vigilância é importante para a maior parte dos seres humanos. Vamos ser realistas. Você está sendo bonzinho. A verdade é, você precisa de alguém de olho em você. Eu não preciso. Mentira. Todo mundo precisa, hierarquicamente precisa, e não é porque tá fazendo chicotado, não é isso, cara, como é que a gente vai medir isso daqui? Isso tá bom ou não tá? Alguém tem que ficar de olho naquilo ali para dizer se tá bom ou se não tá. É isso, que é diferente de microgerenciamento. Sim, total. Precisa ter alguém ali do lado, né, flanelinha de layout, né, joga para lá, joga para cá e tal. Mas precisa ter alguém para você reportar o que você fez, né? Você é empresário, no final das contas, você tem o seu balanço lá, se você não fez o que você tinha que fazer, você tá no negativo e vai falir. Então, é seu saldo bancário ali da empresa que está olhando para você no final das contas. Né? Até por isso que existem cargos dentro da empresa, onde cada um vai controlando outra, mas enfim, isso. E aí uma outra coisa que fica também como uma estratégia de ROI eventualmente, você pode pegar a rebarba de uma dessas empresas que mandaram as pessoas embora porque elas não queriam ficar no presencial, e começar a pegar profissionais que você normalmente não conseguiria pegar. E aí vai para o primeiro ponto que a gente conversou. Será que vale a pena um júnior presencial ou um sênior remoto? Sim. Cara, e aí eu já fico na dúvida. Porque talvez o cara top ganhar 30% a menos trabalhando na minha empresa que não é tão boa quanto a outra, mas eu dou 100% de flexibilidade para ele. Talvez eu consiga contratar alguém acima do que quer dizer, pagando abaixo do que é justo, porque eu estou dando um benefício para ele que não é financeiro. É um benefício que é ele poder almoçar com o filho todos os dias, ou não precisar se mudar do interior do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para trabalhar. Então talvez ele tope ganhar menos por conta disso e eu consiga uma pessoa muito boa que eu não teria capacidade de contratar antes. Pensando como empresário, isso é maravilhoso. Real. Você tem a oportunidade de ter um bom profissional, um profissional talvez acima da média, por um custo mais barato, pelo simples fato de você estar dando algo ali. Mas eu penso
que isso funciona até a parte operacional, até a estratégia. Quando você entra na parte gerencial, não sei se é tão interessante. Gerencial, coordenar as pessoas. Aí depende. Mesmo. Tem gente que é muito boa, tem gente que aprendeu, tem equipes que são muito maduras, a gente está falando aqui no geral, né? Então, cuidado com o hate aí também, né? A gente não odeia a gente. Bruno, acho que a gente conseguiu cobrir tudo aí de... Tudo não, né? Mas o que a gente se propôs, ainda tem muitas coisas. Se você ficou com alguma dúvida aqui, algum comentário, por favor, participem. Não esqueçam, né, de se inscrever no canal, de curtir o episódio, de compartilhar, de dar 5 estrelas no Spotify. Enfim, ajuda nosso pobre trabalho aqui de levar a palavra do Roy para vocês. Você tem 5 minutos para ouvir a palavra do Roy? Cara, mas eu confesso que esse episódio foi mais polêmico do que eu imaginei, hein? Pois é, vamos ver depois se vai ter repercussões, né? Não, assim, odeia a gente, mas só comentem. Pô, eu discordo, acho isso, acho aquilo. A gente vai responder. Vamos. A gente vai responder. Vamos. Fiquem tranquilos, tá bom? Não, maravilha. Pessoal, para vocês que ficaram com a gente até agora, nosso muito obrigado. E a gente se vê no próximo episódio do Roy Sem Filtro. Até a próxima. Valeu, pessoal.